na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos fazendo a exposição dessa carta, dessa epístola, verso a verso. E nós estamos avançando e estamos agora estudando dos versículos 9 ao 12, sobre o tema Como Viver de Modo Digno do Senhor. Fazemos a leitura pela graça de Deus. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos essa noite pela oportunidade de estarmos diante da sua presença. Te louvamos por este culto a qual a sua igreja está congregada, a qual todos têm orado ao Senhor, têm louvado ao Senhor. Nesse momento nós ansiosamente esperamos a exposição da sua palavra. Que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor nos edifique e nos fortaleça mais essa noite. Que o Senhor trabalhe em cada coração e permita que a sua palavra ela venha trazer-nos luz, conhecimento, entendimento do nosso Deus, que é todo santo e todo poderoso. É o que nós te pedimos essa noite, te agradecemos e te oramos no nome de Jesus. Amém. Na ministração passada, meditamos no versículo 9 e estudamos a respeito da oração de Paulo para que os crentes de Colossos fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual. E aprendemos que Paulo orava nesse sentido, pois a igreja dos Colossenses estava sendo enganada pelos falsos mestres, influenciada por uma cultura pagã e ecumênica, a qual distorcia o cristianismo bíblico com um pretexto de terem um conhecimento de mistérios elevado. E eles traziam acréscimos à fé cristã, colocando em xeque a suficiência, a primazia e da obra perfeita da pessoa e obra de Cristo. E infelizmente isso é muito comum também nos dias de hoje, a qual as pessoas buscam uma vontade mística, misteriosa de Deus, como se Deus falasse através de enigmas, através de sensações, através de charadas, esquecendo e desprezando a mensagem simples do Evangelho, a qual inclusive é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aprendemos que a única fonte do conhecimento e autoridade divina, a qual nos revela a verdade da vontade de Deus, está registrada nas Sagradas Escrituras. E pelo fato mesmo de não examinarmos as Escrituras, nós somos facilmente enganados por falsas doutrinas que, além de nos escravizar, também nos leva a viver uma vida que não agrada a Deus. Pois crer em uma doutrina errada implica diretamente tanto em nossa vida devocional como em todo o nosso viver. É importante nós entendermos isso. Por isso o apóstolo Paulo ora para que os crentes fossem cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e discernimento e inteligência espiritual, para que eles pudessem então, como resultado disso, viver de modo digno do Senhor. E esse é o tema qual nós estamos estudando nesses versículos. Como viver de modo digno do Senhor. Pois bem, o versículo 10 diz assim: para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda a boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Irmãos, a oração de Paulo
desde o versículo 9, é que os colossenses pudessem ser cheios do conhecimento da vontade de Deus, como vimos aqui. E como aprendemos na ministração passada, de que esse termo que Paulo utiliza sobre ser cheio do conhecimento da vontade de Deus, é que os colossenses, eles deveriam ser saturados de Deus, eles deveriam ser influenciados por Deus, controlados por Deus, dominados pela vontade de Deus, em toda sabedoria e inteligência espiritual, pois naturalmente eles seriam então capacitados a andar dignamente diante do Senhor, como diz aqui no versículo 10. O resultado de ser cheio de Deus é viver de modo digno do Senhor. Irmãos, a palavra andar nas Escrituras significa um padrão de conduta. Pode ser entendido como um modo de viver. Viver de modo digno do Senhor significa que os cristãos eles devem viver em conformidade com o caráter moral de Deus. E vemos nas Escrituras que todo mandamento de Deus, ou vontade de Deus, vontade divina, ela é uma expressão, ela é uma revelação do próprio caráter moral de Deus. Por exemplo, quando estudamos os 10 mandamentos, o decálogo, os irmãos conhecem, Deus diz no 6º mandamento, não matarás. Qual é o resultado de não matarás? É porque isso implica na natureza do caráter de Deus, porque Deus é vida. O 7º mandamento diz, não adulterarás. Qual a implicação? Por que não devemos adulterar? Porque Deus é fiel. O 8º mandamento diz, não furtarás. Por que nós não devemos furtar? Porque Deus é justo. O 9º mandamento diz, não dirás falso testemunho. Por que nós não devemos dizer falso testemunho? Não devemos mentir? Porque Deus é a verdade. Ou resumindo a lei e os profetas, como disse o próprio Jesus, que o cumprimento da lei e os profetas é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Por que nós devemos fazer isso? Porque Deus é amor. Então, todos os mandamentos de Deus é uma expressão da revelação do seu próprio caráter. Os irmãos percebem que todos os mandamentos de Deus estão intrinsecamente relacionados aos seus atributos. Atributos de Deus quer dizer qualidades, perfeições de Deus. E andar de modo digno do Senhor significa que devemos viver de modo a refletir a glória e o caráter de Deus, pois nós somos criados para a manifestação da sua própria glória. É interessante que o apóstolo Pedro, ele faz uma aplicação semelhante a essa, porém se referindo ao atributo da santidade de Deus, que deve se refletir de modo de viver da igreja. Os irmãos abram comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e 16. 1 Pedro, capítulo 1, do versículos 14 ao 16. Nós vemos Pedro trazendo uma aplicação dessa na igreja, sobre o atributo de Deus de santidade. Primeira Pedro diz assim, 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 e 16, diz assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo, aqui se refere de Deus, aquele que vos chamou, sede vós também santo, em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Aqui, irmãos, Pedro faz uma referência direta a Levítico 11, versículo 44, a qual o próprio Deus ordena a Israel que Israel deveria ser santo pelo próprio fato de Deus ser santo. E o apóstolo Pedro, ele aplica esse mandamento na igreja, nos ensinando que assim como Deus é assim que nós devemos agir, assim que nós devemos ser. Assim que nós devemos nos portar, pois somos a imago Dei de Deus, a imagem de Deus nós somos. E por isso devemos espelhar a sua imagem em toda a nossa maneira de viver. Jesus também diz isso nos evangelhos, principalmente no evangelho de Mateus. Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, que é o próprio Deus encarnado, ele é manso e humilde de coração, então nós devemos também ser manso e humilde de coração, aprender dele, como ele disse, né? A Bíblia diz que Deus é justo, a Bíblia diz isso, que Deus é justo, então devemos viver em justiça.
A Bíblia diz que Deus é longânimo, então devemos ser longânimos uns para com os outros. A Bíblia diz que Deus é amor, então devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Tudo deve partir do pressuposto de quem Deus é, e assim devemos desejar imitá-lo e andar de modo semelhante a Ele, digno dele. E devemos fazer uma aplicação sobre isso. Como é a nossa maneira de viver? Está em conformidade com o caráter de Deus? A nossa maneira de viver está revelando o ser de Deus, de quem Deus é? Ou os atributos de Deus estão sendo, de certa forma, pervertidos em nossa vida? Qual é a nossa maneira de viver? Deus está sendo glorificado em nossas vidas ou envergonhado? Estamos vivendo de maneira digna dele, que o agrada, ou estamos vivendo de maneira indigna do seu santo nome, que inclusive é uma quebra do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. São coisas que nós, como cristãos, devemos refletir isso. Como diz o versículo 10, devemos andar dignamente diante do Senhor. E diz o versículo, agradando-lhe em tudo. Essa expressão é muito importante, agradando-lhe em tudo, pois muitas das vezes nós temos a tendência de fazer da nossa vida verdadeiros compartimentos, separando uma coisa da outra, como se a nossa vida fosse um guarda-roupa, onde numa gaveta está a nossa vida espiritual, nossa vida religiosa, nossa vida de culto. E em outra gaveta está a nossa vida conjugal, nossa vida matrimonial, nossa vida de casado. Em outra gaveta está a nossa vida profissional, nossa vida financeira. E em outra, a nossa vida de pai, ou de mãe, ou de filho, e assim por diante. Mas essa separação, vamos dizer assim, entre secular e entre o sagrado, ela biblicamente não existe. Quando examinamos as Sagradas Escrituras, nós percebemos que a fé cristã demanda a entrega total de todo o nosso ser. Deus não é alguém para qual prestamos contas ou apenas adoramos a Deus aos domingos, como nós estamos aqui hoje. Deus não é alguém para qual nós colocamos dentro de um compartimento, como se fosse um item dos mais importantes da nossa vida. Pelo contrário, Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso dono. Ele manda em tudo, a nossa vida pertence a Ele. Tudo é de Deus. Quando confessamos a Jesus Cristo como nosso Salvador, nós também confessamos como Senhor. Nós entregamos toda a nossa vida a Deus. A Bíblia diz que Cristo nos comprou com seu sangue para sermos totalmente dele, para sermos inteiramente dele. Então toda a nossa vida deve ser pautada segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, em todas as coisas. Portanto, a vida de adoração a Deus não está restrita ao culto litúrgico e religioso do domingo, mas sim uma vida inteira que agrada ao Senhor. Os irmãos olhem no capítulo 3, os irmãos estão no capítulo 1, quando nós estamos estudando, os irmãos olhem aqui em Colossenses mesmo, no capítulo 3, no versículo 17, o que Paulo diz semelhante a isso. Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Os irmãos avançam 2 capítulos. Diz assim, Colossenses 3, versículo 17. E quando fizertes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Olhe também mais embaixo o versículo 23. Versículo 23 mais embaixo. Mais alguns versículos para frente. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Então, os irmãos percebam que o apóstolo Paulo nos ensina a se dirigir totalmente a Deus, em todas as realizações, por ação de graças, glorificando a Deus em tudo, seja por palavras ou seja por obras, tendo em vista fazer de coração todas as coisas para agradar ao Senhor. Olhem mais comigo, irmãos, Romanos 12, quero que os irmãos abram comigo, por gentileza, Romanos 12.
o apóstolo Paulo nos traz uma realidade de adoração total a Deus, de entrega total a Deus. Romanos capítulo 12, o versículo 1. Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, Paulo, irmãos, para expressar como que os cristãos devem se apresentar diante de Deus, ele apela para uma figura do sistema sacrificial que era utilizado na lei mosaica no Antigo Testamento, sobre um cordeiro que era entregue como oferta agradável a Deus, para poder ilustrar para os crentes, para a igreja, para os irmãos da nova aliança, de que Deus deseja que nós nos entreguemos a Ele de maneira total. Alguns dizem, não é? Deus só quer o meu coração, mas na verdade Deus nos quer por inteiro. Seja corpo, alma, mente, coração, seja apresentado a Deus como um sacrifício vivo, em santidade de nós mesmos ao Senhor, sendo uma adoração, uma oferta a Deus, uma oferta verdadeira que o agrada. Pois esse é o próprio culto da vida, da existência que agrada a Deus. O culto da entrega de todo o nosso ser a Deus, que acontece na nossa vida cotidiana. Seja no trabalho diário, seja no trabalho fora, seja nas nossas decisões, as nossas palavras, os nossos pensamentos, a maneira que tratamos o próximo, que nos relacionamos com a nossa família, ou que lidamos com a tentação do pecado. Inclusive até aquilo que nos alimentamos, como qualquer outra coisa, deve ser feito tudo para a glória de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31. Ele diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Tudo deve ser para a glória de Deus. Todas as coisas em nossa vida, seja em qualquer área da vida, Deus é Senhor. Ele não é Senhor apenas do meu domingo, Ele é Senhor da minha segunda, da minha terça, da minha quarta. Ele é Senhor de tudo. Seja comendo ou bebendo ou qualquer outra coisa, tudo deve ser para a glória de Deus. Nada deve ser feito com um fim em si mesmo, mas tudo deve ser feito com um propósito final de promover a glória de Deus, de agradar a Deus. E essa ideia, irmãos, de separar, essa dicotomia, por mais que nós sejamos corpo e alma, não existe essa separação na prática como adoração a Deus. Essa ideia de separação em partes é fruto de um pensamento gnóstico, de que toda a matéria é má e de que todo espírito é bom. E essa filosofia pagã, ela continua até o dia de hoje, e ela está nas igrejas, está na mente de muitos evangélicos nos dias de hoje, e não encontra nenhum amparo bíblico nas Sagradas Escrituras. Não deve existir nenhuma área da nossa vida a qual Deus não seja Senhor. Não deve existir nenhuma área na nossa vida a qual não deve se submeter aos pés de Deus. Nenhuma área, nenhuma parte de nós. Não deve haver nada que não seja de fato oferecido a Deus no altar de Deus como um culto racional, como uma entrega, como uma oferta agradável ao Senhor. Mas toda a nossa vida deve estar diante do Senhor. Portanto, devemos lhe agradar em tudo, em todas as coisas. O apóstolo Paulo, agora, tanto aqui nos versículos 10 ao 12, ele nos traz 4 marcas que devem haver na vida da igreja, na vida dos crentes, que andam dignamente diante do Senhor. No versículo 10, ele traz 2 marcas, no versículo 11, ele traz outra marca, e no versículo 12, ele traz outra marca. Nos versículos 10, ele traz 2 marcas. Frutificando em toda boa obra, é uma marca, a qual deve marcar a vida de um crente. Crescendo no conhecimento de Deus, ele deve crescer no conhecimento de Deus. No versículo 11, outra marca é que os crentes devem ser fortalecidos sempre em todo o poder. E no versículo 12, ele diz que os crentes devem dar graças a Deus. A expressão é dando graças ao Pai. Então, os irmãos percebam que essas ações
estão todas aqui de maneira gramatical do texto, elas estão todas no particípio presente. Porque elas estão, uma ação contínua que vai acontecendo, que está acontecendo e vai acontecendo na vida dos cristãos. Os irmãos percebam a expressão frutificando, algo que é uma ação presente que está acontecendo, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos, dando graças ao Pai. Todas são ações contínuas que devem sempre estar acontecendo com o cristão. Ele deve estar sempre frutificando em toda boa obra. Ele deve estar sempre crescendo no conhecimento de Deus. Ele deve estar sempre sendo fortalecido pelo poder de Deus. Ele deve estar sempre dando graças a Deus em todas as coisas. A primeira marca aqui que o apóstolo Paulo traz para nós, e trazendo uma exposição desse fato, é frutificando em boas obras. Então, como nós devemos entender e como é frutificar em boas obras? O que significa frutificar em boas obras? O apóstolo Paulo aqui ele utiliza um termo frutificar, dando exemplo de uma árvore boa que dá bons frutos. No Evangelho de João, capítulo 15, Jesus diz que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, somos as varas. Utilizando uma figura de linguagem, ele diz: eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isso está escrito em João, capítulo 15, versículo 5. Jesus diz isso. Portanto, toda vara que estiver enxertada em Cristo, ela dá bons frutos, pois Jesus é a raiz que sustenta esses ramos. Isso nos ensina que toda e qualquer boa obra só pode ser realizada em Cristo. Só pode ser realizada por quem está firmado em Cristo Jesus. Então, Jesus, ele não nos salvou pelas boas obras. Isso é um fato que nós devemos entender. Nós não somos salvos pelas boas obras, mas nós somos salvos para as boas obras, para realizar as boas obras. E essa é a primeira coisa que precisamos entender, de que ninguém realiza boas obras para merecer a salvação. Ninguém realiza boas obras para merecer a salvação. A salvação é um dom gratuito de Deus, é um presente de Deus. Eu quero que os irmãos abram comigo Efésios capítulo 2, versículos 8 ao 9, que isso é muito claro. Eu sei que muitos irmãos conhecem esses versículos, mas é importante ressaltá-los, pois pode ser que irmãos ainda não tenham essa compreensão. E isso deve estar sempre cristalino na nossa mente. Devemos meditar nessas verdades bíblicas a respeito da salvação. Efésios capítulo 2, do versículo 8 ao 9. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Os irmãos percebem. Porque pela graça. Qual é o motivo da salvação? A graça. A graça é um favor imerecido. É algo que nós não merecemos. Nós somos salvos sem merecimento. É o que a primeira parte do versículo 8 diz. Por meio da fé. Quer dizer, o instrumento a qual nos apropriamos dessa salvação é pela fé. É mediante a fé. E em seguida vai dizer, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Quer dizer, tanto a graça quanto a fé. É dom de Deus, não vem de nós. E o versículo 9 vai dizer, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, Paulo está tirando aqui toda a glória humana e dando toda a glória a Deus. A salvação é somente pela fé. E vejamos agora o versículo 10. Os irmãos olhem agora o versículo 10, diz assim, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Então os irmãos percebam, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Há algo que acontece após a salvação. Nós somos, então, criados agora em Cristo. Nós não somos mais agora segundo o Adão, segundo o homem caído. Agora nós somos segundo a nova criação de Cristo.
Após sermos salvos pela fé, como lemos nos versículos 8 e 9, nós somos agora feito uma nova criação. Nós nascemos de novo. A partir de Jesus, com a capacitação agora de realizarmos boas obras para a glória de Deus. Que inclusive o texto vai dizer que Deus já preparou para que andássemos nela. O cristão anda dignamente diante do Senhor na realização das boas obras. E é interessante que a Bíblia também diz que a igreja foi redimida para a realização de boas obras. Tito capítulo 2, versículo 14, eu vou lendo para ganhar tempo, eu vou fazendo a leitura para ganharmos tempo. Tito capítulo 2, versículo 14, diz assim a palavra de Deus: o qual se deu a si mesmo, falando de Cristo, por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Então Cristo, ele se entregou na cruz do Calvário para nos purificar como um povo exclusivo e seu, um povo especial, zeloso, com a característica das boas obras. Então o povo de Deus é salvo, é purificado por Cristo para se tornar povo zeloso de boas obras. Então todo cristão salvo em Cristo Jesus naturalmente deve frutificar em boas obras, pois essa é a marca do povo de Deus, é a marca que o apóstolo Paulo destaca aqui no versículo 10. E entendemos através desses versículos que fomos salvos por Cristo e somos por ele capacitados a realizarmos boas obras. Porém, devemos entender que as boas obras, irmãos, elas não são definidas por nós. Não é nós que definimos as boas obras. Como alguém diz, não julgueis, né? Se você não julgar, você realiza boas obras. Não. A Escritura diz que nós não devemos julgar, não segundo a aparência, ou não de maneira hipócrita, mas devemos julgar segundo a reta justiça, segundo a palavra de Deus. Então, quem define as boas obras não são os homens, não são a nossa cultura secular, não são os livros de educação, mas quem define o conceito bíblico das boas obras é o próprio Deus, a qual aqui nós lemos em Efésios 2:10, é o próprio Deus que preparou as boas obras, quer dizer, ele fixou as boas obras para que então nós pudéssemos andar sobre elas. E as boas obras estão registradas nas Sagradas Escrituras. É necessário também entendermos que toda boa obra só é aceita e oferecida a Deus somente em Cristo. Fora de Cristo, toda e qualquer boa obra diante de Deus são tidos como trapos imundos diante de Deus. É o que Isaías vai dizer no capítulo 64, versículo 6. Ele diz que as obras de justiça dos homens são como trapos imundos diante de Deus, mostrando que o patamar de santidade, de justiça de Deus é muito mais elevado que os nossos. É por isso que nós não podemos ser salvos pelas obras. E as nossas obras só são aceitas por causa de Cristo, porque a obra perfeita de Cristo é a obra que nos cobre diante de Deus, a qual faz com que Deus possa receber as nossas obras como louvor de Deus, louvor a Deus. Assim como Romanos 14:23 diz que toda obra que não procede de fé é pecado. Então, seja qualquer obra que um ímpio venha realizar diante de Deus, ela não é uma boa obra, pois ela não tem Deus como final propósito. É uma obra que tem como objetivo glorificar o nome de Deus. Então, diante de Deus, toda e qualquer obra que seja, são trapos imundos diante da sua presença. Então, nós realizamos boas obras somente na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as boas obras são frutos da obediência aos mandamentos de Deus, a qual Deus determinou nas Sagradas Escrituras. E toda fé verdadeira tem um dever de frutificar em boas obras. Até Tiago vai dizer sobre isso, né? Que uma fé que não gera boas obras, ela é morta em si mesma. Ele fala isso na sua carta. O apóstolo Paulo destaca frutificar em boas obras como marca de um cristianismo pleno, contrapondo
o que os falsos mestres em Colossos estavam ensinando, que traziam doutrinas vazias na igreja, a qual promoviam nada além de engano, de legalismo, de privações de alimentos e guardas de dias, e não traziam transformação verdadeira de caráter no modo de viver deles. E por isso Paulo ora para que os crentes sejam cheios do conhecimento da vontade de Deus, para então eles viverem vidas transformadas, vidas que louvam, vidas que glorificam o Senhor, para que a vossa fé seja condizente com a fé que eles professam, né? E uma aplicação sobre isso, devemos nos perguntar: como está o nosso cristianismo? Por exemplo, a boa teologia que nós aprendemos nos cultos, seja no discipulado, seja no culto solene, seja na reunião de oração, na escola bíblica dominical, tem transformado o nosso viver? Isso é uma pergunta que nós devemos nos perguntar. Ou apenas tem adicionado mais informações à nossa mente? O que tem feito? Qual é o fruto de toda a teologia bíblica, ortodoxa, cristã que nós recebemos? A palavra de Deus tem descido ao nosso coração? Ou apenas tem mexido em nosso entendimento? Tem transformado as nossas afeições em Deus, o nosso caráter em Deus, ou somente tem preenchido o nosso intelecto? Qual é o fruto da boa teologia? Devemos refletir sobre essas coisas, pois frutificar boas obras são marcas de um verdadeiro cristão, e isso deve estar presente em nosso cristianismo. O versículo 10 continua dizendo: crescendo no conhecimento de Deus. Os irmãos percebam que a ênfase do apóstolo Paulo sobre o conhecimento de Deus é muito grande, até parece ser redundante, pois ele fala no versículo 9 sobre ser cheio do conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e inteligência espiritual, como nós estudamos na ministração passada, e aqui novamente ele fala de crescer no conhecimento de Deus. Né? Paulo não está aqui sendo redundante, né? Ele não tem um problema de lógica na sua argumentação, né? Mas aqui Paulo ele fala do conhecimento de Deus para mostrar aos colossenses de que não bastaria apenas eles conhecerem a vontade de Deus, mas eles deveriam abundar da vontade de Deus. Eles deveriam crescer no conhecimento de Deus, pois a vida cristã é uma vida que ela deve crescer progressivamente. Nós devemos crescer na estatura de varão perfeito. A nossa fé, ela deve crescer na maturidade cristã. Nós devemos crescer cada vez mais no entendimento, no conhecimento do nosso Deus. Na medida que vamos conhecendo a Deus, nós vamos crescendo na fé. E é interessante o que Jesus diz no Evangelho de João. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 13. Aqui Jesus ele traz uma expressão muito interessante que trata desse assunto. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. O texto bíblico diz assim, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer a Deus. É crer no Evangelho, como está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o conhecimento que nos leva a ter a vida eterna, como o próprio texto bíblico diz. A vida eterna é nos dada pela fé em Cristo Jesus. Mas parece que Jesus, que na verdade João, que escreveu o Evangelho, parece aqui também expressar de que a vida eterna também consiste no desfrute de conhecer cada vez mais a Deus e a Cristo, pois nem a eternidade inteira nos fará esgotar o pleno conhecimento do nosso Deus. Então ele diz que a vida eterna é essa, conhecer a Deus, o único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. E isso é maravilhoso, nós entendemos isso. E essa é a marca do cristão, é a sede por Deus, é a sede de conhecer ao Senhor. De
conhecê-lo cada vez mais. E segundo as Escrituras, o conhecimento de Deus é a maior das glórias que um homem pode obter nessa vida. Olha o que o profeta Jeremias diz. Eu vou lendo para ganharmos tempo. O que o profeta Jeremias diz no capítulo 9, do versículo 23 ao 24. O profeta Jeremias diz assim: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor. Quer dizer, a força, a riqueza e a sabedoria não são mais valiosas do que o conhecimento de Deus. O conhecimento de Deus é muito superior, é muito valioso diante de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz assim também: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quer dizer, o conhecimento de Deus é algo que deve ser cada vez mais abundante, deve nos levar cada vez mais próximos de Deus, cada vez mais próximos da sua presença, a conhecer quem Deus é. E, irmãos, não deve haver cristão em nosso meio que não deseje conhecer a Deus, que não tenha prazer em Cristo. Nós não podemos conceber isso como um cristão, ele não tenha prazer de conhecer a Deus, de conhecer a Jesus. Se porventura alguém assim em nosso meio, irmãos, por favor, se arrependa agora mesmo dos seus pecados, pois o conhecimento de Deus é a maior riqueza que o homem pode receber nesse mundo. Nada mais é valioso do que conhecer a Deus. É o que Jesus diz. E a vida eterna é essa: que te conheçam, o Deus único e verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. 2 Pedro 3,18 também diz assim: antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, assim, agora, como no dia da eternidade. Amém. Quer dizer, um crente ele deve crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E algo que nós devemos refletir: estamos crescendo no conhecimento de Cristo? Você está crescendo no conhecimento de Cristo? Ou você simplesmente diz: olha, eu já conheci o Evangelho, já entendi o Evangelho, isso basta para mim. Não preciso ler a Bíblia, não preciso saber mais sobre Deus, não sou fanático. Usa até um termo pejorativo, não sou fanático. Já venho aos cultos, aos domingos, e está bom demais para mim isso. Se esse for o seu pensamento, o pensamento de alguém, eu espero que você ore a Deus e reveja isso. Pois a marca de um crente é conhecer a Deus, é desejar crescer nesse conhecimento maravilhoso sobre Ele. Pois, como Jesus disse, esse é um desses frutos da vida eterna. E se você não sente esse desejo, talvez você deve refletir sobre a sua conversão. Talvez você deve refletir sobre isso. Pois, segundo o apóstolo Paulo, essa, irmão, é uma até das evidências da vida cristã genuína. Pois, geralmente, são os ímpios que recusam o conhecimento de Deus. São os ímpios que não querem saber de Deus. Os irmãos têm essa experiência. Quando nós abrimos a Bíblia, ou falamos da Bíblia, falamos de Deus, falamos de Cristo, falamos do Evangelho, ou chamamos muitas das vezes ímpios para vir congregar, ouvir a palavra de Deus, nós já vemos uma rejeição. Quando nós falamos da Escritura, nós já vemos os ímpios não quererem estar perto de nós. E isso é a marca de um ímpio. E nós, como crentes, não devemos ser marcados como um ímpio que não quer o conhecimento de Deus. Isso é inconcebível na vida cristã, na vida da igreja. E esses, assim que o fazem, a Bíblia diz que Deus os entrega ao seu próprio pecado. Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo em Romanos capítulo 1. Em Romanos capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele traz uma ênfase sobre isso, sobre a rejeição do conhecimento de Deus, a rejeição de quem Deus é, a rejeição da revelação de Deus. Ele traz uma expressão forte nesse sentido.
como nós estamos com um pouco de tempo, eu gostaria de ler com os irmãos dos versículos 23, Romanos capítulo 1, do versículo 16, na verdade, versículo 21, ao versículo 32. Dos versículos 21 aos versículos 32. A palavra de Deus diz assim: porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram, os irmãos percebam a expressão, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, nem sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte. Olha a expressão, irmãos. São dignos de morte os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agradam dos que fazem. Então os irmãos percebam o quão terrível é rejeitar o conhecimento de Deus. Aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, eles se inclinam para a sua própria destruição, para a sua própria ruína, para o seu próprio abismo. Porque rejeitar a revelação de Deus, o conhecimento de Deus, é se entregar na sua própria concupiscência, na sua própria carnalidade, no seu próprio mal. O apóstolo Paulo, nesse capítulo, discorre sobre a ira de Deus sendo derramada do céu a todos que assim fazem, que rejeitam o conhecimento de Deus. E por causa da rejeição desses homens, todos eles são inculpáveis diante de Deus. A Bíblia diz isso, todos são inculpáveis diante de Deus, pois Deus se revelou por meio da criação, por meio das coisas criadas. Nós olhamos para o sol, olhamos para o céu, olhamos para as coisas, são complexas, inteligentes, uma sincronia tão perfeita que isso testemunha Deus, isso revela ao mundo, Deus existe, as coisas foram criadas por um Criador. Então, os homens, eles são indesculpáveis apenas por olhar para o céu, apenas por sair de casa e olhar a natureza, eles já se tornam indesculpáveis. Isso nós chamamos de revelação geral. Deus se revelou também por meio da consciência das pessoas. Desde já pequena, elas sabem o que é errado, o que é certo. Meu filho mesmo, pequeno, ele sabe quando ele faz coisa errada, ele sabe o que é certo. Porque Deus imprimiu na consciência humana a revelação da verdade, por mais que está deturpada por causa do pecado, da corrupção pecaminosa, ainda assim há uma impressão de Deus na humanidade, da revelação divina aos homens. Nós chamamos isso de revelação natural. E de maneira excelente e específica, Deus se revelou de maneira inspirada, divina,
pelas Sagradas Escrituras. Nós chamamos isso de revelação especial, pois através da Escritura nós conhecemos especificamente a palavra de Deus, a qual salva, a revelação salvífica de Deus, pela qual nós conhecemos o Evangelho de Cristo. Nós conhecemos o amor de Deus na revelação do seu Filho, a qual é o Senhor, a qual é o Redentor da humanidade. Portanto, todos são indesculpáveis diante de Deus. Mas o índio lá em um lugar longe da sociedade, ele é indesculpável. Ele está diante da criação. Todos são indesculpáveis, não tem como fugir de Deus. Ele está em todo lugar. É o que Davi diz no Salmo 139. Onde irei, Senhor, tu estás. Se eu fizer a minha cama no Sheol, ali está o Senhor. Se eu for aos ares, ali está o Senhor. A sua presença está em todo lugar. Não tem como dissermos Deus não existe. Não tem como nós rejeitarmos o conhecimento pleno de Deus. A revelação e o conhecimento está em toda parte, nos cerca. Deus nos cerca. Toda a sua revelação e todo o seu conhecimento. Muito mais ainda nós que temos a Bíblia aberta. A palavra de Deus sendo pregada em nossos cultos, sendo explicada, pregada expositivamente, a palavra de Deus de maneira clara e fiel. Se rejeitarmos insistentemente o conhecimento de Deus, Deus pode também trazer juízo sobre nós. Deus pode nos entregar às nossas paixões carnais e fazer com que nós vivamos vidas reprovadas, como nós lemos aqui em Romanos 1, irmãos, vidas terríveis. Nós vemos aí aos montes, não é? Aos montes nós vemos isso, as pessoas vivendo dessa forma. E elas dizem, Deus está no meu coração. Não, elas rejeitam o conhecimento, rejeitam o Evangelho de Cristo. E por isso Deus as entregou para então viverem da maneira que querem. É a graça de Deus a qual freia a nossa carnalidade, que freia o nosso pecado. É como se Deus dissesse, vocês querem viver assim mesmo? Então tá, então vivam como vocês querem. É como um carro que está descendo uma serra, né? Os irmãos gostam de ir para a praia, está descendo a serra, né? É perigoso, mas cuidado. Se o freio falha, é perigo na certa, é morte na certa, pois o carro vai de ribanceira abaixo. Então, quando Deus retira a graça do homem, ele então vai de abismo a abismo. E nós vemos de pecado a pecado até ele viver de uma maneira totalmente reprovada e envergonhosa. Quando isso acontece, é Deus entregando o homem ao seu próprio pecado. E isso é até a expressão de Deus endurecer o coração do homem. É o entregar na sua própria cobiça, na sua própria consciência. E, irmãos, rejeitar o conhecimento de Deus é rejeitar a vida eterna. Pois a vida eterna é essa, como lemos. Conhecer a Deus único e verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Que esse não seja um caso, irmãos, de nenhum irmão da nossa igreja, mas que todos venham ser desejosos de conhecerem cada vez mais a Deus. E eu quero trazer algumas aplicações finais e a conclusão. A primeira aplicação: viver de modo digno de Deus é andar como Cristo andou. Irmãos, Deus revelou o seu caráter moral mediante os seus mandamentos, como nós nos debruçamos aqui hoje a estudar a respeito disso. Porém, é na pessoa de Cristo Jesus, na vida do Deus homem encarnado, nos é expressado a manifestação perfeita dos seus atributos comunicáveis, a qual nos devemos imitar. Paulo, aos Efésios, nos diz assim, em Efésios capítulo 5, versículo 1 a 2, o apóstolo Paulo ele diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Então devemos andar como Cristo andou, assim também como diz 1 João capítulo 2, versículo 6. 1 João capítulo 2, versículo 6 diz assim: aquele que diz que está nele, aqui o apóstolo João se referindo a Cristo,
também deve andar como ele andou. Então, viver de modo digno do Senhor significa renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus, desejando ser semelhante a Ele em todas as coisas, se submetendo totalmente à vontade de Deus. É assim que devemos andar de modo digno do Senhor, andar como Cristo andou. Outra aplicação: todo cristão deve realizar boas obras. Cristo nos escolheu e nos chamou para dar os frutos nele. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, Jesus diz assim: não me escolheste a vós a mim, falando aqui para os discípulos, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Então, todo aquele que foi eleito por Deus e chamado para estar em Cristo, necessariamente frutificará boas obras para a glória de Deus. Pois é impossível estar em Cristo sem realizar boas obras. É impossível, irmãos. Dizemos, nós estamos em Cristo e não realiza boas obras. Pois se a árvore é boa, logo ela dá bom fruto. Se nós somos os ramos, estamos enxertados na videira verdadeira, é impossível que nós não demos bons frutos na presença de Deus. Se não estamos realizando boas obras, possa ser que não estejamos enxertados na videira verdadeira. E é o que Jesus diz também ainda nesse capítulo, no versículo 6. Ele vai dizer: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Quer dizer, aquele que não está em Cristo, ele vai secar, ele não vai produzir frutos. E por fim, ele vai ser lançado no fogo. Aqui, Jesus está falando de juízo de Deus. E a pergunta que eu faço aqui para os irmãos: você está em Cristo verdadeiramente ou não? Se você está em Cristo, você é capacitado a frutificar em boas obras. Agora, se você não está em Cristo, você vai secar. Você vai secar. E no fim, você será lançado no fogo. É o que Jesus disse. É o que Jesus diz: sem mim, nada podeis fazer. Se você não está em Cristo, clame. Invoque o nome do Senhor Jesus Cristo agora mesmo. O receba como o suficiente Senhor e Salvador da sua vida. E então seja enxertado na videira verdadeira, que é Cristo, e dê frutos para a glória de Deus. Mais uma aplicação: todo cristão deve ter prazer no conhecimento de Deus. Isso deve ser unânime entre nós. Todo cristão deve ter prazer no conhecimento de Deus. Irmãos, é estranho nas Escrituras acharmos algum crente que não deseje conhecer ou meditar nas verdades eternas da Escritura. Quando lemos, por exemplo, Salmos 1, os irmãos conhecem bastante Salmos 1, bastante conhecido, né? Tá até aí os caminhão, né? As placas dos caminhão. Nós aprendemos que o homem é feliz. O homem feliz, que é o bem-aventurado, é o homem mais infeliz. É aquele que não tem prazer na iniquidade, não tem comunhão com o ímpio, mas é aquele que antes tem prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. A palavra meditar aqui é examinar minuciosamente. E isso o salmista está fazendo isso de dia e de noite, quer dizer, todo o tempo. Todo o tempo ele está meditando no Senhor. Ele tem sede do Senhor. É o prazer dele conhecer ao Senhor. Eu até recomendo os irmãos lerem os Salmos 119 inteiro. Os irmãos vão ver que o maior salmo da Bíblia, o maior salmo é o 119, inclusive vai ser o maior capítulo da Bíblia, né? Por mais que Salmos não é considerado capítulo, mas número mais é o maior de todos. E toda a expressão dos Salmos é uma expressão apaixonada do salmista pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento da palavra de Deus. É o tempo todo ele dizendo: Senhor, eu tenho um amor, eu tenho um prazer na sua lei, na sua palavra.
Salmo 119, no versículo 105, diz assim: lâmpada para os seus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quer dizer, o salmista, ele quer andar de acordo com a palavra de Deus. É o tema aqui, andando dignamente diante do Senhor. Salmos 90 também consideramos como salmos da palavra também. Os irmãos podem, em casa, em outro momento, estudar esses salmos. Os irmãos vão absorver a paixão do autor sagrado a respeito da palavra de Deus, da delícia da palavra de Deus, né? Como o próprio Davi vai dizer nos Salmos, meu coração ferve com palavras boas, né? Aqui a expressão do salmista vai dizer, meu coração ferve quando eu ouço uma bênção, né? É isso que ele está querendo dizer. Mas o coração dele ferve quando ele se debruça na palavra de Deus. É algo que nos inspira a amar a Deus, a amar a palavra de Deus. E eu vou aqui para a minha conclusão. O apóstolo Paulo ora a Deus para que os colossenses conhecessem a vontade de Deus, a fim de viver de modo digno do Senhor, frutificando em boas obras e crescendo no conhecimento de Deus. E essas, irmãos, não são simplesmente um código de ética moral para realizarmos, mas são características daqueles que verdadeiramente creram em Jesus Cristo, daqueles que verdadeiramente nasceram de novo para uma nova vida em Cristo Jesus, que fazem parte do seu reino. Eles desejam glorificar a Deus em boas obras e desejam conhecer a Deus cada vez mais. É impossível, irmãos, que aquele que foi salvo por Cristo, por meio da mensagem do Evangelho, não tenha prazer em Cristo e nem conhecê-lo. É impossível não ser constrangido por tão grande amor a qual nós recebemos em Cristo Jesus, a qual nós vemos a beleza da cruz do Calvário, a qual nos foi manifesta em Cristo. É impossível não desejarmos ardentemente viver para o seu inteiro agrado, para agradar a Deus, pois essa é a evidência da salvação. Então, irmãos, avalie o seu cristianismo e veja se essas são realidades presentes no seu viver. Pois viver de modo digno do Senhor significa viver como Deus é. Se há alguém aqui que diga, eu vivo do jeito que eu quero, ninguém manda em mim, eu não me submeto a ninguém, eu faço, eu penso, eu faço o que eu quero. Eu sinto muito de dizer, mas se alguém pensa assim, você não é um cristão. Você não é um salvo. Você necessita urgentemente de arrependimento e fé em Cristo, para então receber um novo coração, uma nova mente que seja submissa a Deus e a sua palavra. Porque essa é a maneira que Deus ordena que vivamos diante da sua presença. É necessário também, irmãos, entender que nós não pregamos aqui perfeição. Nós sabemos, nós todos somos pecadores. Todos nós necessitamos totalmente de Cristo. E seria hipocrisia da nossa parte, se não reconhecêssemos que vivemos ainda muito distante do cristianismo que nos é descrito e revelado nas Escrituras Sagradas. Mas com isso, quando pregamos essas verdades eternas, que são bíblicas, nós estamos pregando graça, fé, arrependimento, amor, transformação de vida, dependência de Cristo, para que sejamos cada vez mais conformados à imagem de Cristo. É por isso que pregamos. O apóstolo Paulo sabe das dificuldades dos colossenses, de que o homem não pode fazer nada em si mesmo. É o que Jesus diz, nada podeis fazer sem mim. E é por isso que Paulo, aqui nessa perícope, ele está orando ao Senhor, pois só o Senhor pode nos capacitar a viver assim. E assim nós também, nós sabendo de nossas dificuldades, devemos, pela graça de Deus, fazer aqui como o apóstolo Paulo, orar aos pés de Deus,
e pedir que Deus tenha misericórdia e nos ajude e nos capacite a viver de modo digno do Senhor, a viver como Cristo. Isso deve ser a nossa oração. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos essa noite. Nós te louvamos pela tua palavra, que tem falado grandemente conosco. Senhor, nós nos submetemos ao Senhor. Nós sabemos que somos pecadores. E olhamos para essas marcas do cristianismo e nós falamos, Senhor, tem misericórdia de nós. Nós falhamos muito. Nós estamos muito distantes. Nós, cada vez mais que nos aproximamos da Escritura e dos seus atributos, das suas qualidades, das suas perfeições, mas nós enxergamos nosso pecado. Senhor, tenha misericórdia. Nos purifique pela tua palavra. Ouça a oração de Jesus, a qual ele disse: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então que a tua palavra, ela nos santifique nessa noite. Santifique para que nós sejamos santos como o Senhor é santo. Para que nós sejamos justos como o Senhor é justo. Para que nós vivamos em amor como o Senhor é amor. Para que nós vivamos como Cristo. Para que nós tomemos a nossa cruz e sigamos a Cristo Jesus. Nos capacite, ó Deus. Nos capacite a renunciarmos o nosso ego, a nossa vaidade, os nossos pecados, a fim de sermos inteiramente justos, a fim de vivermos inteiramente para o seu agrado. Que essa palavra nos consuma e faça com que nós não venhamos viver o cristianismo vazio, mas um cristianismo poderoso, cristianismo cheio de Cristo, cheio do seu poder e da sua força, para que nós possamos viver de modo digno do Senhor. Guarda-nos, Senhor, na sua presença. Guarda-nos, guarda-nos. É o que nós te pedimos no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.